Olá, seja muito bem-vindo a mais um Carreira e Vida. E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial para falar sobre um tema também que foi muito voltado nas redes sociais, viu, Gabi? O pessoal quer muito saber sobre propósito e sobre profissão também. Esse alinhamento aí, se uma coisa tem a ver com a outra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu estou falando de Gabriela Cardoso. Ela é trainer da Febracis, Maceió, especialista em carreiras, performance, posicionamento e negócios. Gabriela, ela é uma aceleradora de resultados, podemos dizer assim. Não é isso, Sim, Gabi? sim, Seja muito isso. bem-vinda, viu? Muito obrigada aqui pela sua presença. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder conversar sobre propósito, né? Conversar sobre carreiras. A gente vive, né? A grande parte do nosso dia no trabalho, então a gente dá sentido para o que a gente faz. É muito importante. Então eu agradeço a oportunidade, querida, agradeço o convite. Ai, eu que agradeço, gente. Gabi, propósito é um tema já muito romantizado, eu diria, né? A gente já ouve falar muito disso nas redes sociais, mas existe um outro lado, né? Que é o processo, Sim. digamos assim, para você poder viver de fato o propósito. Mas eu queria já começar te perguntando como é que você define, né, na tua visão, o que seria um propósito de vida. Para falar sobre o que eu acredito, Carol, eu preciso colocar um pouco minha fé, Por favor. né? Como mandamento a gente tem, né? Amar a Deus sobre todas as Sim, coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? E glorificar a Deus. Então, eu entendo que a partir do momento em que eu conheço essa identidade, esse plano original que foi feito, que já foi feito desde antes da fundação do mundo para mim, eu consigo me posicionar para viver esse propósito de vida. A partir do momento que eu me afasto desse plano perfeito, né? E o que é esse afastar de plano perfeito? É tudo aquilo que a gente ouviu e sentiu na infância, que traz para nós, né? Ou que traz para as pessoas um distanciamento desse plano sim. original, né? Então, essa realidade que é vivida no hoje, cheia de dores, afastada desse plano original, não deixa nenhuma dúvida de que a pessoa diga que está perdida e que ela não sabe qual é o propósito dela. Porque se ela não reconhece a identidade dela, Era como é isso que que eu ela ia vai viver? perguntar. Então, o propósito ele está atrelado à identidade. Sim, atrelado à identidade, né? Atrelado a você se conhecer, atrelado a você conhecer intimamente quais são as coisas quais são os seus talentos, porque a missão é a estratégia, é como você vai fazer, né? O propósito, ele já está posto, né? Eu recebo no meu Instagram pessoas falando assim, Gabi, qual é o meu propósito? É. O nosso propósito é igual, o meu, o seu, o de todas as pessoas são iguais. Não é que um tenha e o outro não tenha. É que nós, na nossa missão, vamos desenvolver esse propósito. Em que ambiente, de que forma, com que formação, com quais são os seus talentos. Qual a ferramenta que você vai utilizar para viver esse propósito, digamos Depois assim? que você alinhar a sua identidade, que você souber quem você é, o que é você capaz de fazer, você vai ter o seu propósito, ele vai vibrar dentro de você. Né? O propósito vibra, ele exala pelos poros, independente de você querer ou não. Então, não existe, digamos assim, uma resposta concreta ou racional. Tá muito ligado ao que você sente, né? Eu acredito que sim. Tá ligado também ao sentimento de utilidade? De servir, né? De servir, entendo. E entendo que tem muito a ver com eu entregar comigo, né? Entregar valor, amor para mim e entregar amor para o próximo, entendo, né? Tem muitos autores que falam sobre a servidão, né? Que o nosso propósito na Terra é servir ao próximo. Eu entendo isso, né? Dentro da Febracis, a gente Sim. entende o crescer e o contribuir, né? Eu cresço a ponto de que eu desenvolvo as minhas competências racionais, emocionais, as minhas habilidades e eu me relaciono, né, de maneira extraordinária comigo. Mas eu também me relaciono extraordinariamente com o próximo. Mas como que eu consigo me relacionar comigo e relacionar com o próximo se eu não me conheço? Se eu não sei quem eu sou? Se eu não olhar para trás e ver quais são as minhas dores, e entender que as dores, as fraturas emocionais que eu tive, elas têm resultado hoje na minha vida. Então, como que eu consigo trazer clareza sobre isso? É se permitindo ouvir, né? É se permitindo aceitar, se colocar no lugar de aprendiz, de olhar para trás, né? É interessante você falando assim que vem, né?
essa questão de que o propósito está muito ligado também com o outro, não só com a gente, com a nossa identidade, sim. mas com o outro, né? Isso também tem muito no Evangelho, né? Sim. Existem as pessoas que creem muito, que são cristãs e tal, mas é justamente no compartilhar esse conhecimento com o outro que você vive o Evangelho. Sim, sim. Então, tem essa vivência. semelhança, digamos Sim. assim. Compartilhando, digamos assim, os seus talentos, as suas habilidades, Sim. usando as suas ferramentas, Sim. que você acaba meio que exercendo na prática essa missão, né? Ou amar ao outro. Legal. E tem diferença entre missão e propósito? Então tem, o propósito é o que a gente é o que a gente nasceu para fazer. A missão é como que eu vou fazer isso acontecer. Porque eu posso fazer isso como médico, eu posso fazer isso como coach, eu posso fazer como Entendi. psicóloga, né? E utilizando o que Deus deu para nós como um presente inato, né? Eu costumo dizer que Deus depositou porções do que Ele quer para nós, para o meu propósito, né? Se eu trouxer isso, por exemplo, para uma tônica de perfil comportamental, por exemplo, é como se Ele tivesse dito, ó, Gabriela, para o propósito que eu quero que você desenvolva, você vai um pouquinho vai esse tanto de dominância, vai esse tanto de influência. Os ingredientes, mas né? vai esse pouquinho de estabilidade e vai esse menorzinho de conformidade. Entende? Então, assim, é como se... E eu entendo isso, que a missão é a estratégia, como eu faço aquilo. Mas não que eu nasci para ser. Eu não nasci para ser médica. Entendi. Entende? Eu nasci e eu acredito nisso. Eu sou herança, eu sou filha, né? Eu sou filha, eu nasci para glorificar a Deus, eu nasci através do meu trabalho. É possível, então, a gente viver o propósito e não ser a nossa profissão? Porque nem sempre isso está atrelado, uma coisa ou outra, ou eu estou enganada. Não, são coisas totalmente diferentes, né? A gente tem propósito e viver essa identidade em todas as áreas da nossa vida, né? Nós, a Fabracis, entendemos que nós perfilamos em 11 áreas da vida, né? Então, existem papéis que a gente desenvolve, né? O papel de você com seu Deus, o papel de você com seus parentes, né? Com seu cônjuge, com seus filhos, e o seu papel profissional, de todas as outras áreas. Certo. Então, existe nessas 11 áreas o desenvolvimento da sua identidade? Sim, porque nós somos um ser sistêmico. Não existe uma divisão, né? Eu não posso ser uma coisa no trabalho e uma coisa em casa. Entendi. Não existe. Como é que a gente atrela também essa questão do propósito? Por exemplo, eu tenho muito essa questão do servir, de ser útil, né? E nem sempre está associada a dinheiro, né? Sim. Será que a gente consegue ser feliz, digamos assim, encontrar essa felicidade exercendo uma profissão e alinhando também com aquilo que tem valor para você? Ou será que você pode, digamos, viver o propósito na sua profissão? Sim, eu acredito que... E quando você fala... Acho que os professores, os médicos têm muito, né, disso também. Tem muitas pessoas que servem, né? Você falando me trouxe a tônica de uma ferramenta que a gente trabalha. A gente pode viver essa tônica de servidão em qualquer canto. Em casa, no trabalho, com uma pessoa da rua que não tem nada para nos entregar em troca, né? Mas a gente precisa ter a tônica de que eu posso servir, eu devo servir e contribuir com a vida do próximo, sim, mas eu preciso crescer. Sim. Porque quanto mais eu cresço, mais eu ajudo, mais eu alcanço. Né? E quando a gente fala crescer, não é só crescer financeiramente, não. É crescer como pessoa, é crescer profissionalmente, é ter uma saúde extraordinária, né? É ser uma pessoa melhor a cada dia, melhor do que você foi ontem. É engraçado porque a gente atrela muito a questão profissional a dinheiro, né? Sim. E aí, quando você vai colocar isso no teu propósito, é como se fosse algo que conflitasse, né? Que o meu propósito está atrelado a fazer dinheiro. Será que isso tem a ver também com essa crença de que do dinheiro ser sujo ou ser algo para pessoas que não têm caráter? Porque tem muito isso ainda, né? Sim. Essa questão. A gente vê tanta gente que é boa, mas que acaba se perdendo e não vivendo de fato a sua identidade. Por não saber cobrar ou dar valor de fato àquilo que gosta de fazer. Ou viver fatigamente, né? Ai, nossa... E me enganchei agora. Fatigamente, isso mesmo. Buscando, né? Buscando, né, o dinheiro. Não. Na verdade, Carol, é trazer a clareza de que, no que tange ao dinheiro, o dinheiro ele nunca é o fim das coisas, ele é o meio. Sim, ele é o meio, né? Verdade. Ele é o meio das coisas. Então, o propósito nunca vai ser você fazê-lo.
Porque ele vai vir para você em retribuição quando você estiver vivendo o seu propósito. É uma consequência, É uma né? consequência. E essa consequência, o ter, né? Ele está atrelado a uma identidade Ao fortalecida. ser. Né? Exato. Porque todo o seu ser ele vai ser capaz de fazer, né? É como se fosse uma soma, né? O meu ser mais a minha capacidade, o meu fazer, me proporciona o meu ter. Mas o quanto que hoje nós nos conhecemos e quanto que hoje a gente faz, Verdade. né? A gente faz sem estar atrelado a uma necessidade de ser aceita, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de provar que é melhor, de se comparar, de chegar a um patamar que outra pessoa não chegou. Esse referencial, ele nunca é externo, ele sempre é interno, né? Trazer clareza do que é que você deseja, qual é o seu sonho profissional, o que você se vê realizando profissionalmente, o que traz de alegria para você. Né? E entender que durante viver esse processo, né? Esse processo muitas vezes está atrelado à dor, porque muitas vezes você não se conhece ainda. Sim, verdade. Você ainda não tem as competências e as habilidades necessárias para que você tenha resultado nesse lado, né? E eu sempre falo para os clientes que eu tenho que a jornada ela é um percurso, né? E o quanto que você tiver comprometido, não tão somente envolvido, mas comprometido com o processo, olhando para você, se acolhendo e olhando para a sua visão do futuro, porque os desafios eles vão aparecer. Sim. Né? Os desafios eles vão aparecer, mas quando eles aparecem, quem somos nós nessa hora? Né? O que a gente está comunicando, pensando e sentindo na hora que chega o desafio? Né? Porque se você buscar um propósito profissional, você vai precisar olhar para você quais são as suas preferências. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas querem. Era isso que eu ia comentar. Elas estão lá por dinheiro. Tem muita dificuldade, né, das pessoas conseguirem identificar o que de fato move, né? Mas isso é a falta de autoconhecimento, de fato, né? Sim. É essa resistência de olhar para si, né? Sim. Estudos recentes, Carol, por exemplo, o Instituto Gallup e o ADC Peer Research, eles fazem pesquisas nacionais, né? Você conhece o Instituto Gallup? Eu tenho Você até falou? aqui, eu estou vendo aqui, eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei em relação a isso, né? Sim. Dessa pesquisa, eles disseram aqui que 79% dos líderes acreditam que o propósito é fundamental para o sucesso comercial, mas apenas 34% usam o propósito como guia na tomada de decisões. E o pior, né, que só 27% dos líderes ajudam os funcionários a se conectarem como propósito, como uma forma de dar significado ao trabalho, né? Sim. Então, a gente entende nessa pesquisa que, de fato, eles sabem, né, digamos assim, essa necessidade, né, o quanto isso é importante. Sim. Mas por que essa resistência de aplicar isso na prática? Eu acredito que é por falta de desconhecimento, né? É trazer a tônica de olhar para dentro de si, né? E eu acredito que a pesquisa dizer que menos de metade, né? Dessa pesquisa pratica isso no seu dia a dia, tem como um motivo para agir, né? Dentro desse propósito que ele se coloca. É por resistência, né? Resistência no sentido de não aceitar esses novos conceitos que estão colocados, né? Com a modernidade, com o que vem acontecendo. Se a gente pegar essas pesquisas, que são muito abrangentes, do Gallup e do ADP Research, eles falam assim, Carol, como se a gente pudesse dividir dois mundos, né? De um lado estão os trabalhadores, né, sejam eles líderes, né, ou colaboradores, e do outro estão as empresas, né? Nesse mundo, as empresas estão buscando os profissionais que saibam lidar com o próximo, que saibam resolver seus conflitos internos, que se posicionem assertivamente, que comuniquem de maneira eficaz, né? Que sejam ativos, né? Proativos, né? Todas essas aqui são competências de habilidades emocionais, né? Sim. Eu me conectar com o próximo, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala que o que é inteligência emocional? Só eu conectar comigo e retirar meu melhor. Sim. Conectar com o próximo e retirar o melhor dele. Então, essas competências emocionais são competências que são requeridas no mundo corporativo, ao passo que os profissionais, esses que buscam propósito, que não são todos, estes que buscam propósito, eles dizem assim, eu quero estar aqui por quem eu sou, né? Eu quero pertencer, eu quero ser importante, Sim. eu quero ser amado, reconhecido.
né? E sair dessa esfera também que o trabalho é um castigo, né? Digamos assim, e que ele serve só para pagar boletos. Sim, né? Você começa a dar um significado real àquilo, né? Deixou, principalmente depois da pandemia, né? A percepção profissional mudou muito, né? No sentido dos colaboradores não quererem mais trocar tão somente a hora por dinheiro. Sim. Então, a gente tem um contraponto, né? Das empresas querendo profissionais cada vez, né, mais fortes emocionalmente, utilizando as suas soft skills, e a gente está buscando, e profissionais que realmente estão pedindo demissão. Né? Eu fui uma pessoa que pedi demissão na pandemia, né? E você era concursada, né? Concursada Sim, federal, né? Federal. E como é que você chegou aí nessa descoberta e disse assim, não é isso aqui que eu quero fazer? Porque é uma decisão extremamente difícil, né? Você sair, de fato, dessa estabilidade que você acha que tem, né? Quando é concursado, digamos assim. E ter também a questão financeira. Sim. E é uma decisão que envolve toda a família, né? Sim, também. Não certeza. É uma decisão só nossa. Não, digamos nunca. assim. Como é que foi essa história, Gabi? Conta pra gente um pouquinho. Então, quando eu entrei nesse concurso público, com 3 meses, né? Eu trabalhava numa subsede, né? E a sede era em Salvador, e eu fiquei responsável pelo setor de fiscalização na subsede. Com 3 meses, Carol, eu já sabia que ali não era meu lugar. Com 3 meses? Com 3 meses, eu sabia. Porque, assim, entendendo quem eu sou, que naquela época eu não entendia, né? Eu não me conhecia nesse ponto, nesse tempo especificamente, mas eu me relaciono com pessoas. Eu trabalhava num local onde tinha 3 pessoas, na sede tinham mais pessoas, eu sentia falta do pertencimento, eu sentia falta de ser ouvida, né? Eu sentia falta de sugerir, né? É como se tivesse um incômodo ali, que você dissesse assim, não, tem alguma coisa que não está certo aqui, né? E naquele momento ali, eu não entendia ainda, né? Mas naquele momento ali, eu via a inexatidão de resultado, né? E assim, mas como? E naquele momento, eu me responsabilizei por aquilo. Sabe quando você pega para você e você tem como um filho? E eu organizei de tal forma que eu passei a ocupar o lugar de líder quando eu não era. Entendi. Eu assumi isso era uma interface da dominante. Um outro papel, né? Sim, porque eu queria ver as coisas acontecerem, né? Então eu passei 7 anos nessa jornada em Sergipe, e o que aconteceu? Eu fui colhendo muitos resultados positivos, sim, mas eu fui colhendo muitos resultados negativos, porque como eu buscava ter resultado, muitas vezes, Carol, eu me posicionava muito forte e às vezes passava por cima de uma determinação, né? Eu ocupava um lugar, porque espaço não fica vazio. E assim, quando, naquela época, eu sem entender de inteligência emocional, eu ocupava mesmo o lugar do outro, porque eu queria resultado. E invadindo um pouquinho o espaço ali, né? E gerando conflitos, né? Porque gera conflitos. Porque as pessoas não ocupavam o lugar. O fato de não ocupar o lugar gerava resultado no meu trabalho e eu não admitia aquilo. Isso é uma realidade muito forte, né? Ainda. Por exemplo, vamos supor, deixa eu trazer aqui para a realidade de Alagoas, né? Eu ia fiscalizar um município pequenininho, né, onde não tinha o setor de fisioterapia naquele município. O que era que eu fazia? Eu não passava num posto de gasolina e perguntava, aqui tem fisioterapia? Não, eu ia na Secretaria de Saúde. Isso é uma ação de fomento, que não era ação do fiscal. Entendi. Então, eu conversava com o secretário de saúde, gestor de atenção básica, né? Então, assim, eu dava uma consultoria para que ele montasse naquele município dele o serviço de fisioterapia, não fizesse a referência para outro município, porque de acordo com a Lei 8.880, né? É uma lei que fala sobre o SUS, você tem que ter a saúde perto de casa, humanizada e integrativa. Eu disse, amigo, faça aqui. Faça aqui, é mais fácil, você contrata um profissional, vai ser muito melhor. E as prefeituras começaram a implantar os serviços, porque foram orientadas. Isso não era uma função minha, mas eu fazia, porque eu entendia o valor de servir muito grande. Eu imaginava uma pessoa com AVC, uma criança com paralisia cerebral, ter que ir para um outro município, ela podendo ter próximo de casa. E era também uma forma de você encontrar ali sentido no que estava fazendo, no que eu fazia, né? Com certeza. Sentido, sempre. Porque se você... Não é tão somente o dinheiro é fim. Né? O dinheiro não é o porquê você faz. Você faz porque você quer ajudar o próximo, você faz porque você tem um propósito maior e você desempenha isso através da sua missão.
É isso mesmo. Então, nessa trajetória minha, dentro do conselho, eu já entendi nesse momento que ali não era um lugar e eu estava batendo em ponta de faca, mas naquele tempo, que foram 7 anos, eu estava muito atrelada a essa segurança. Né? Num dado momento, eu fui removida para a Bahia e eu senti o meu serviço aumentar 15.000%. Né? E ali doeu bastante, porque meus valores foram feridos, né? Família, né? Casamento. E é uma insatisfação, assim, eterna, né? Quando você, de fato, não encontra significado naquilo que você faz. Porque Sim. não há dinheiro, eu acho, que compense. Não há esforço também. E a sensação é sempre que está faltando alguma coisa. Como se Sim. você estivesse correndo, assim, em ciclos mesmo, né? Eu lembro, Carol, a época que eu acordava para ir trabalhar 8 horas e eu queria que fosse 5 horas da tarde. Então, esse sentimento de que você não quer aquilo, que você não quer esse emprego, que você não quer estar naquele emprego, que você não tem alegria naquilo que você faz, para mim se resumia ali em inconformidade. Eu era inconformada com aquilo. Sim. Eu disse, não acredito que eu tenho que me acordar todos os dias para fazer uma coisa que eu já não sinto. Não é que o trabalho ele não era bonito, era lindo. Era um trabalho que revertia valor para a sociedade. Mas eu já não me via mais fazendo aquilo. Né? Era um ambiente tóxico, de muita briga, sabe? Assim, mormente, num ambiente de inspeção, né? Os calores, eles aumentam, né? Então, eu cansei daquilo. Né? Eu disse, eu quero retirar o melhor das pessoas. E, mormente, nessas fiscalizações, o que a gente via era a pessoalização do serviço público, né? Não entende aquela pessoa que está ali como um agente público que é impessoal. É um agente público do Estado, não, ele entende como uma instituição. E você usou uma palavra muito forte, né? Inconformada. Sim. Eu tenho muito essa sensação, inconformada, né? Literalmente inconformada. Eu vejo muitas pessoas, assim, inconformadas com muitas situações e buscando, digamos assim, uma razão para sua insatisfação. Sim. E aí começa a colocar essa insatisfação em processos, em pessoas, né? Digamos assim, nas políticas da empresa, nos princípios, e começa a discordar das coisas, mas é uma insatisfação pessoal. Sim, né? pessoal, interna. De não estar se sentindo pertencente, digamos assim, àquele ambiente, àqueles afazeres, e acaba meio que projetando essa insatisfação em outras situações e outras coisas. Você vê a importância, né, que tem você, de fato, entender o que é que você quer fazer, por que você quer fazer. Sim. Né? E que essa inconformidade, né, ou talvez a frustração profissional, né, a insatisfação profissional, vem de você não estar atendendo seus valores, vem de você não se conhecer. Né? Porque muitas vezes a gente precisa mesmo fazer mudanças. Né? Pesquisas recentes falam que a gente transita de 4 a 5 vezes, né, durante a nossa vida, profissionalmente falando, né, e essas transições, elas acontecem desde quando a gente entra na faculdade, que a gente sai da faculdade, que vai para o mercado de trabalho, e a gente vai moldando a nossa identidade profissional. Sim. Né? Então, a minha identidade profissional de antes não é mesmo a identidade de hoje, né, treinadora da Febracis. Competências e habilidades foram desenvolvidas. E isso requereu um processo, né? Um processo de olhar para dentro, de entender que não está fora. E um processo árduo, viu, gente? Porque dói. Sim. E nem sempre é na velocidade que a gente quer, né? Não, o meu foram 2 anos. Gabi, e pra gente finalizar, né? Porque a gente eu passaria tanto tempo aqui falando sobre isso. Eu gosto tanto desses assuntos. Mas qual a dica que você daria, assim, para as pessoas começarem a se encontrar um pouquinho? É porque eu acho que também isso depende muito da fase da vida, né? É muito difícil, infelizmente, né? Você ter essa visão e essa importância quando você está começando sua vida profissional. Isso acontece depois que você tem algumas experiências, né? Que você consegue associar, digamos assim, que essa experiência não é exatamente aquilo que eu me encaixo. Sim. Quais as dicas que você poderia dar para as pessoas que têm essa vontade de entender qual é o seu propósito e ainda anda meio perdido? Eu acredito que a primeira coisa que precisa ser alinhada é a identidade dela em Deus. Né? Ela precisa não é que precisa, é bom que. Né? Entendi. É bom que ela olhe para dentro de si, que ela se coloque numa posição de escuta, né? de ser ajudada. O segundo passo é entender o que eu gosto, né? O que eu me sinto mais leve, né? O trabalho ele não precisa ser pesado.
né? Ele não precisa ser extenuante. Você pode fazê-lo com alegria. Hoje eu faço o meu trabalho com alegria, né? Então, o que você gosta? Quais são suas preferências? Entender sobre o seu comportamento, quais são suas preferências comportamentais. Se eu não tivesse entendido as minhas competências, né, as minhas preferências comportamentais, eu não ia entender por que eu ficava buscando resultado. Verdade. Eu também não ia entender por que eu gosto de pessoas e eu me sentia separada, sozinha numa subsede, né? Então, entender quais são as suas preferências comportamentais e atrelar isso ao teu trabalho, né? Porque você vai trabalhar com algo que realmente gere valor para você. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores, né? Trazer a tônica de você realmente se desenvolver, olhar para dentro de si, que seja fazendo coaching, que seja fazendo terapia, que seja fazendo hipnoterapia, o que for, né? As abordagens que trabalham a mente e trazer a tônica de você se conhecer, né? Muito bacana. Alinhado com, lógico, né? Com o seu alinhamento em Deus. Aí, bacana. Muito obrigada, um papo riquíssimo aqui, né, gente? Que a gente conversou bastante sobre isso. Muito obrigada pela sua presença, viu, Gabi? Eu agradeço. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.